noite, irmãos. Meu nome é Miriam, sou a esposa do Luiz Henrique e fiz um curso com ele de homilética e hoje faz parte da minha aula prática. Então, eu estudei, Deus colocou no meu coração essa mensagem e eu quero partilhar com vocês. Então, tudo que a gente se propõe a fazer na nossa vida, nós temos que estudar e a gente tem que saber o que a gente vai fazer. Então, assim, um exemplo, se a gente vai pintar uma casa, a gente tem que conhecer a tinta que a gente vai usar, o material que a gente vai utilizar, os pincéis, se a tinta é para fora, se ela é utilizada dentro de casa, para que saia um trabalho bonito. Para quem faz artesanato, se a gente vai fazer um tricô ou um crochê, a gente tem que saber a linha que a gente vai usar, a agulha que a gente vai utilizar, saber ler a receita para ter um trabalho bonito. Quem quer ser um cuidador de idoso? A gente precisa ter um conhecimento de enfermagem, conhecimento de primeiros socorros, saber como agir com eles numa idade tão difícil. Quem quer utilizar um computador? Então, a gente tem que ter uma noção de informática, a gente tem que fazer um curso, conhecer o computador, senão a gente não vai saber utilizar, né? Então, e na nossa vida também ela é assim. Então, nós passamos por dificuldades, nós passamos por situações que nós precisamos aprender a enfrentá-las. E como que a gente vai conseguir superar, a enfrentar? É através da palavra. Então, é através da palavra que nós buscamos a orientação, que nós encontramos a sabedoria, nós encontramos como nós vamos agir. Então, é sobre isso, nesta noite, que eu queria falar com vocês, transmitir essa mensagem. Então, eu queria que vocês abrissem a palavra, a sua Bíblia, em Marcos 4, do 35 a 41. Então, Evangelho de Marcos, capítulo 4, do 35 a 41. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Então, irmãos, essa passagem que nós vamos refletir, ela foi escrita por Marcos, que ele era primo de Barnabé e associado de Paulo e Pedro. Ele escreveu aos romanos explicando os costumes dos judeus. E os temporais no lago da Galileia, eles eram súbitos e violentos devido às condições atmosféricas e geográficas. O autor também, ele deseja mostrar o poder que Cristo tinha sobre os elementos da natureza e o controle que ele tinha. Então, diante dessa passagem que lemos, eu gostaria de, nesta ocasião, compartilhar com vocês o que nós precisamos saber ao enfrentarmos temporais. Então, eu tirei alguns ensinamentos para nós que no primeiro ensino, os discípulos de Jesus enfrentam temporais na vida, que está no versículo 37, que diz assim:
Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. Então, em nossa caminhada, nós enfrentamos muitos temporais, que são tristeza, mágoa, angústia, desemprego, doenças. Então, mesmo a gente sendo discípulo de Jesus, nós não estamos livres disso, porque Jesus mesmo disse, né, que no mundo nós teríamos aflições, mas que nós tivéssemos coragem, que a gente ia vencer tudo isso. E esses temporais, essas dificuldades, eles vêm nos momentos que nós não estamos esperando. Está tudo calmo, parece que está tudo calmo em casa, na nossa vida, de repente acontece alguma coisa. Então, e nós somos pegos de surpresa. Qual é o modo que a gente consegue enfrentar tudo isso? É a hora que a gente tem que estar confiante e entregar tudo isso para Deus. A gente se colocar, né, não é fácil, mas a gente se colocar nas mãos dele. E de onde nós tiramos esse sustento e essa força? É através da palavra, é através da oração, da meditação da palavra, e a gente se entregar mesmo para Ele, e isso uma entrega diária. Não é fácil, né? Então tudo isso que a gente passa, a gente acha assim, porque eu estou na caminhada, porque eu estou seguindo a Jesus, eu não vou ter essas aflições. Mas nós vamos ter, a gente passa isso diariamente. Se não é conosco, é com o filho, é com o pai, com a mãe. Então a gente sempre vai ter alguma coisa, né? Alguma dificuldade, alguma tribulação, e vem quando menos nós esperamos. Só que também em cada tribulação, em cada temporal na nossa vida, nós saímos fortalecidos quando a gente entrega isso para Jesus. Porque qual é a diferença? Quando a gente passa essa tribulação sozinho e quando a gente passa com Jesus. É onde nós encontramos a nossa fortaleza, onde nós encontramos fé, onde nós temos força para suportar, para passar por tudo, porque não é fácil, né? Não é fácil a nossa vida. E acima de tudo, quando a gente olha para Jesus, a gente segue o exemplo dele, né? Tudo que ele passou, então a gente também consegue passar. Se ele tem hora, quando a gente acontece alguma coisa, depois a gente vê como que eu consegui passar por tudo isso. Na hora parece que não tem saída, parece que não vai conseguir, mas depois eu consegui. Por quê? Porque a gente está com Deus, a gente está com os irmãos, a gente está em oração, né? E um segundo ensino também, que nós peçamos socorro a Jesus, mesmo tendo a sensação que Ele não nos ouve. No versículo 38 diz: e Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: mestre, não te importa que pereçamos? Então muitas vezes nós achamos que estamos sozinhos. A gente ora, a gente pede, parece que Jesus não escuta, que Deus não nos ouve, né? Como aqui os discípulos, eles estavam apavorados e Jesus estava dormindo. Então eles acordam e eles falam: mestre, não te importa que pereçamos? Então a gente fala assim: Senhor, estou passando por essa dificuldade e o Senhor não está escutando. Parece que não tem fim, parece que não vamos ter saída. Mas Jesus, ele está dormindo, mas Ele sabe o que a gente precisa. Então, Ele sabe que no momento certo, Deus vai agir na nossa vida. Então a gente tem que ter a confiança, tem que orar, mas confiar em Deus. Então, nós temos aquela dificuldade de escutar Deus no silêncio. Então o que nós precisamos, a gente fica no problema, a gente fica na situação, a gente fica orando, a gente fica pedindo, a gente pede oração para os irmãos, a gente vem na igreja, a gente ora, a gente vai embora e o problema está ali, na cabeça da gente. Está ali martelando e você não encontra a saída. Porque a gente entrega para Deus, mas a gente pega Ele de volta, né? Então se a gente orou, a gente confiou, a gente entregou para Ele, a gente tem que sossegar o nosso coração. A gente tem que aprender. Não é fácil,
A gente tem que aquietar o nosso coração, a gente tem que aprender a escutar Deus, porque Ele vai falar. E no momento certo, Ele vai dar a solução, Ele nos vai dar a sabedoria para a gente poder agir naquela situação. A gente tem uma palavra, né, de como a gente vai agir. E Ele fala. É que às vezes a gente não escuta, às vezes Ele está colocando a solução na nossa frente, mas parece que a gente não consegue enxergar, porque a gente tem que aprender, a própria ansiedade nossa não deixa a gente ver a solução. Então, e mesmo quando parece que Deus não está escutando, Ele está. É que tem a hora certa, o momento certo. Às vezes aquilo que a gente está pedindo não é o melhor para a gente, mas Ele vai dar na hora certa e no momento certo. Se como filho nosso a gente é assim, às vezes eles pedem aquilo, a gente vê que não é o melhor para eles. Então às vezes a gente não fala, às vezes nem que a gente fale não, a gente fica quieto. Eles acham que a gente não está escutando, mas na hora certa a gente vai, a gente dá uma palavra, a gente conversa, a gente dá o que ele precisa. Então é assim que a gente precisa também se colocar, né, para Deus, se colocar aos pés de Jesus, se entregar para Ele e a gente se pedir a orientação pela palavra, porque Jesus dá essa orientação, esse socorro vem, né? Então Ele não dorme, mas esse socorro Ele vem do alto. Então nenhuma oração nossa fica sem resposta, porque tudo que nós pedimos para Deus em oração, Ele responde. Talvez não seja do jeito que nós queremos, às vezes não vem na hora que nós precisamos, mas ela vem. Então, e às vezes a gente coloca assim, a gente se preocupa tanto, a gente se gasta tanto em querer resolver aquela situação, e quando a resposta vem, a gente está tão desgastado, tão cansado, a gente não consegue nem resolver aquela situação. Então, a gente precisa aprender. Veio o problema, a gente orar, entregar para Deus e aguardar nele, esperar nele, né? Esperar no Senhor. A gente precisa aprender a isso. Aí um outro ensino também que eu queria passar para vocês é que Jesus soberano nos concede livramento nos temporais. No versículo 39 diz: e ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então Jesus também, Ele nos concede livramento nesses temporais. Ele nos dá a sabedoria nessas dificuldades que nós passamos, ordenando que tudo se cale, tudo se acalme, porque a palavra final é sempre dele. Então, quando nós estamos com as nossas aflições, nossas dificuldades, parece que nós não vemos saída. Até um exemplo, quando na natureza, né, acontece aquele dia bem chuvoso, vem aquele temporal que tudo escurece, cai aquela chuva, nós temos medo. Só que depois a chuva passa, a claridade vem, que até o arco-íris sai, a gente se acalma. Então eu acho que é assim na nossa vida, quando o temporal vem, quando as dificuldades aparecem, é assim que a gente se sente, tudo um escuro. Parece que a gente não vê uma saída, a gente não consegue enxergar como que a gente vai agir nessa situação. Mas quando a gente se entrega para Deus, a gente ora a palavra, né? A gente medita a palavra, aí tudo vai clareando. A gente consegue discernir melhor, né? A gente consegue resolver aquela situação melhor. E ele nos livra de todo essas dificuldades que nós temos. A gente aprender a se entregar mesmo para Ele, né? E com tudo isso também, a gente cresce. É onde nós temos um crescimento, a gente amadurece, né? Acho que assim, cada dificuldade que a gente passa, por cada situação, a gente sai mais fortalecido, a gente cresce mais como pessoa, a gente cresce mais na nossa vida espiritual, a gente passa a crer mais em Deus também, né? Tem hora que a gente não quer passar, a gente não quer esse crescimento através das dificuldades, mas nos ajuda a crescer. E um último ensino
Jesus, mestre, ensina a não termos medo e a confiarmos no seu cuidado. No versículo 40, então lhes disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? Então, nós não devemos ter medos nesses temporais, essas dificuldades que nos acontecem, embora elas nos assustem, elas nos deixam desanimados, nos deixam tristes, abatidos, caídos. Entramos em depressão, e angústia, tristeza. Não é fácil, mas Deus está cuidando de cada um de nós, de cada situação que a gente passa. Deus vê essa tristeza, como a gente fica. Então a gente tem que se fortalecer na oração, para a gente poder sair mais forte de cada situação que a gente passa. E quando a gente se entrega em oração, a gente deixa Deus agir na nossa vida, o medo vai embora, né? Então, e a gente se fortalece, a gente sai mais fortalecido, o coração da gente fica mais forte para a gente poder agir naquela situação, a gente poder ajudar quem está precisando. E a gente consegue também ter um discernimento maior para a gente poder resolver o problema, né? Então, sendo assim, nós vencemos o medo pela confiança e amor em quem Jesus é e naquilo que Ele promete. Então, como eu falei para vocês no início, para pintar uma casa, para fazer um artesanato, usar um computador, cuidar de um idoso, nós precisamos ter o conhecimento de cada atividade que nós vamos fazer. Então, na nossa vida também é assim. Então, cada situação, cada problema, cada dificuldade que a gente tem, nós precisamos conhecer. Então, e esse conhecimento só vamos obter através da oração, da entrega para Deus, da meditação na palavra, no partilhar com o irmão também, uma palavra que o irmão traz para a gente. Então, é assim que a gente aprende a superar e a enfrentar as situações da nossa vida. Então, ao enfrentar, nós precisamos lembrar que discípulos de Jesus enfrentam temporais na vida. Então, nós vamos passar por dificuldades, nós vamos passar por tribulações, mas nós vamos vencer essas tribulações, porque essa é uma promessa que Jesus deixou para nós. Esse exemplo dele, né, que a gente teria aflições, mas que tenha ânimo, coragem, porque nós vamos passar por isso. E peçamos socorros a Jesus, mesmo tendo a sensação que Ele não nos ouve. Jesus soberano nos concede livramento nos temporais. Jesus mestre nos ensina a não termos medo e a confiarmos no seu cuidado. Então vamos orar pedindo a Deus que nos ajude a colocar em prática todos esses ensinos. Pai querido, quero entregar nesta noite todas essas nossas situações, todos esses problemas, todos esses temporais que nós enfrentamos na nossa vida. Que o Senhor nos ajude, Senhor, a passar por cada situação. Que esses ensinos, essa mensagem que o Senhor tocou no meu coração, que eu vou trazer para os irmãos, que o Senhor possa nos dar força, nos dar ânimo, nos dar sabedoria, para que em cada situação que a gente passe, que a gente saia fortalecido, que o medo vá embora, que a gente sempre se possa colocar diante de Ti, Senhor, com confiança, acreditar, confiar, que o Senhor venha sempre estar presente. Nós confiamos em Ti e nós nos colocamos tudo em Tuas mãos. Tudo nós Te entregamos, Te agradecemos, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.